Vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, vim bater um papo com vocês e é o seguinte, tá rolando uma situação aí, o ponto principal desse vídeo é o assunto da venda das ações da Vasco SAF via leilão. O GE fez uma matéria com o Felipe Carregal, que é o VP jurídico do Vasco. Eu trouxe os principais pontos para vocês, porque é uma matéria muito extensa. E é o seguinte, foi perguntado para o Felipe se o Vasco pode comprar essas ações para retomar a porcentagem societária via leilão. Ele respondeu o seguinte, a discussão dessas ações da 77 na Vasco SAF será decidida no Brasil e tem que passar pelo nosso aval, do Poder Judiciário. E em breve, da FGV. Não temos participação nesse leilão e não teremos. Aí perguntaram a ele se esse leilão, então, não tem nenhum valor jurídico para o Vasco. E o que acontece no caso de eles, de fato, venderem as ações do clube nesse leilão. Aí ele respondeu o seguinte, a 77, a ICAP ou qualquer outro controlador estão impedidos de fazer qualquer movimento em relação às ações da Vasco SAF. Estou muito tranquilo em relação a isso. Caso, de fato, eles tentem fazer isso amanhã, sexta-feira, né, no caso hoje, se de alguma forma eles efetuem essa venda das ações da Vasco SAF, eles estarão descumprindo de forma intencional uma decisão do Poder Judiciário brasileiro. A consequência disso é multa ou prisão. Então, se eles fizerem isso, as penas poderão atingir, inclusive, as pessoas que estão mandatárias pela EICAP para negociar essas ações no Brasil. Essas pessoas serão cúmplices de um claro descumprimento de decisão judicial. Perguntaram, por que esse leilão está acontecendo com as ações do clube? Uma vez que o controle do futebol está neste momento com o clube associativo. A decisão obtida na última quinta-feira manteve a liminar que suspende os poderes societários das 77 partes. O Vasco entende que esse leilão tem algum valor jurídico nessa disputa? Aí ele respondeu o seguinte, estamos muito tranquilos em relação a esse suposto leilão. Nada impacta no Vasco ou na Vasco SAF. Absolutamente nada. Estaríamos preocupados se não houvesse a liminar que afastou a 77 do controle em maio de 2024. Seria um cenário muito nebuloso, com consequências inestimadas. Na decisão que a gente conseguiu em maio de 2024, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio por 3-0 na semana passada, suspendeu todos os contratos que a 77 fez com o Vasco. Além disso, suspendeu todos os direitos políticos e patrimoniais que a 77 teria sobre essas ações. Está tudo suspenso. A 77 ou quem quer que seja não pode dispor dessas ações. Não podem vender essas ações para ninguém, diretamente ou indiretamente, através da venda da sociedade que controla os ativos de futebol. Eles só podem fazer um movimento de venda dessas ações com autorização do Vasco e do Poder Judiciário brasileiro. O Vasco está protegido em relação a isso. Aí perguntaram a ele, o leilão das ações da 77 acontece nesta sexta-feira e inclui as participações de todos os clubes que o grupo detém alguma participação. Isso já estava no radar da equipe jurídica do Vasco? Aí ele respondeu, a possibilidade de um leilão dos ativos da massa falida da 77 já estava no nosso radar desde maio de 2024 e foi inclusive uma das possibilidades que avaliamos e consideramos para ingressar com a ação contra a 77. Naquela coletiva realizada em São Januário, em maio de 2024, quando justificamos o ajuizamento da ação, apontamos, dentre outros fundamentos, o risco de leilão dos ativos da 77 nos Estados Unidos, considerando tudo o que estava sendo noticiado à época. Então,
um potencial leilão e todos os impactos que isso poderia gerar para o Vasco e para o Vasco SAF foram pontos que embasaram a nossa decisão de ajuizar a ação para afastá-los do controle. E essa possibilidade se concretizou. Esse suposto leilão só reforça que conseguimos enxergar em maio de 2014, no caso 2024, o colapso irreversível da 77. Todas as previsões que a gente fez se concretizaram, inclusive esse leilão. A decisão tomada em maio de 2024 foi acertada. Então é isso, rapaziada. Os principais pontos aí, né? O Carregar falando que está muito tranquilo em relação a isso, que o Vasco não corre risco. E agora falando das especulações, né? Porque a janela está aberta, a janela abriu no dia 2, fecha no dia 10, né? Todo mundo se movimentando. E as possíveis chegadas, citaram aí, ventilaram o Gabriel Pirani, com nível de aceitação de 81%, né, dos torcedores entrevistados. Álvaro Monteiro, 91% de aceitação. Gabriel Bochilha, que é um meia do Operário aí, com o maior índice, né, 94%. O Carlos Júnior, que joga, se eu não me engano, no Arabão, o nível de aceitação está bem baixo, 18%. Tá? Ventilaram também o Pedro Rocha. Está dividindo opiniões, 49% de aceitação. Beleza? Seguinte, o Vasco não contratou ninguém até o momento. Ventilaram aí que o Vasco já tinha 2 acordos concretizados aí. Um seria atacante, o outro não tem informação, mas até agora não veio nada público. Por enquanto é só especulação. As saídas, né? Possível saída do Ryan, do Maxwell Alegria, ele já saiu, né? O Paê está quase finalizando. O Léo Jardim, né, não aceitou, então o Vasco deve acionar a cláusula, né, do contrato de renovação automática até o final de 2026, já que deve estar faltando aí em torno de, por volta de 5 partidas aí, para alcançar essa cláusula. E o Puma Rodrigues, que parece que demonstrou interesse em sair, né? Está procurando outro clube para tentar uma possibilidade aí de ser titular, já que não está tendo espaço no Vasco. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço. Dá aquela hypada aí, se inscreve no canal, dá um joinha, participa aí, a participação de vocês é importantíssima. Coloca nos comentários aí o que vocês acham dos pontos que eu levanto aqui. Dá a opinião de vocês referente aí a dinâmica do canal Crônica Vascaína. Valeu, rapaziada. Agradeço a audiência, fiquem com Deus. E é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.